Olá, querido irmão, querida irmã, este é o programa Tesouro da Igreja. Eu, Luiz Carlos, juntamente com você, estamos aqui estudando sobre o documento Veritatis Splendor, o esplendor da verdade. É uma carta encíclica de São João Paulo II, no tempo em que ele era Papa da Santa Igreja Católica. Então, o esplendor da verdade. Claro que ele está falando aqui da pessoa de Jesus Cristo. Ele é a verdade plena. Bem, nós estamos na introdução deste documento. Estamos no nosso 5º programa sobre a introdução, que tem como título principal Jesus Cristo, luz verdadeira que a todo homem ilumina. E estamos aqui em um subtítulo que diz: o objeto da presente encíclica. Bem, já vimos aqui por 2 dias seguidos qual o objeto dessa presente encíclica. Bem, o objeto dela, evidentemente, é mostrar que a verdade ela está em todos os âmbitos da vida humana. E todas as fases da pessoa, quer seja criança, adolescente, jovem, adulto, idoso, casado, solteiro, divorciado, viúvo. Então, em qualquer estado de vida, a pessoa, cada um de nós, somos chamados a viver a verdade. A verdade de Deus, que é o que Cristo trouxe para nós, e a igreja comunica essa verdade que ela mesma recebeu aí do próprio Senhor. Então, a verdade é que está no seu evangelho, contado aí por 4 pessoas, Mateus, Marcos, Lucas e João, mas é o mesmo e único evangelho, ok? Bem, nós estamos aqui então nesse objeto da presente encíclica, né? Então, qual o objetivo, o que está trabalhando? Estamos trabalhando a verdade. Agora, já vimos aqui por 2 dias seguidos que essa verdade sofre deformações, ou muitas vezes ela é negada, ela não quer ser aceita, não quer ser compreendida, ela é negada. Ontem mesmo estávamos no grupo de oração e uma moça que está se convertendo, está buscando Deus com muita vontade, ela mesma disse, estava testemunhando para mim, que na casa dela, então o pai e a mãe que tanto trabalharam na igreja, agora não acreditam mais em Deus e perguntam o que ela vai fazer na igreja. Ela fala, vou na missa, mas que missa? Isso é tudo mentira. Então, quer dizer, está negando o próprio Deus, está agora irritado com Deus. Então, uma situação difícil, né? Não vai, diz que não acredita mais em Deus e também não quer que a filha vá. Então, veja, né, a situação aí das pessoas que de repente ficaram na igreja um tempo, mas não tiveram a experiência com esse Deus de amor, de misericórdia. Porque é de suma importância nós todos termos a experiência com o Deus vivo. Porque se assim não for, se eu não sentir essa paixão, que Deus me ama apaixonadamente, que Ele é louco de amor por mim, se eu não sentir isso, se eu não chegar a experimentar esse amor, então de fato qualquer coisinha vai ser aí uma pedrinha no meu sapato, não é verdade? Vai ser um calinho, vai ser uma lasquinha de madeira que entrou na minha mão. Então qualquer coisa vai me ferir, vai me machucar. E daí eu saio da igreja. Porque eu não entendo, não é? Que a igreja é um local de pessoas pecadoras tanto quanto eu, pessoas que cometem erros e absurdos, mas cometem, e por que não eu também? E, no entanto, eu tenho que aprender a estar com essas pessoas, a amar essas pessoas, a conviver com essas pessoas. E isso é buscar a santidade. Não simplesmente fugir. Porque eu não gostei do que fulano falou, pronto, fiquei magoado, eu vou embora. Não é? Então você jogou fora a chance da sua santificação. Porque nós só nos santificamos mediante as provações, mediante nossos relacionamentos e mediante o nosso amor, o perdão e acolher o outro do jeito que ele é, sem querer ficar
colocando imagens na pessoa. Ah, você tem que ser assim, você não pode ser assim, você tem que ser assado, não é verdade? Então, não posso ficar delineando como que a pessoa tem que ser. Não. Eu tenho que simplesmente amar a pessoa. Amar, sim. Claro, no possível do que nós pudermos ir falando, claro, dando testemunho, dando exemplos. Então é verdade, sim, mas você falar com a pessoa, não, você tem que ser assim a partir de hoje. Ah, isso daí não acontece. Isso é impossível, entende? Temos que deixar Deus trabalhar na pessoa. Então o nosso trabalho aqui é abrir o coração da pessoa, fazer ela sentir que ela é amada. Sentir que ela é amada. Não ficar corrigindo, ficar impondo regras e outras coisas. No primeiro momento ela tem que se sentir amada. Então, de repente, é isso que esse casal não se sentiu e sumiram da igreja, não é verdade? Bem, nós estamos aqui, então, vendo as deformidades, as negações, não só dentro da igreja, mas fora da igreja. Quantas pessoas fora da igreja negam Jesus Cristo, negam que Deus criou todas as coisas, negam a igreja católica, então vão negando mesmo, não é? Bem, ele fez uma pergunta aqui para nós, que nós terminamos o nosso último encontro. Ele fez a pergunta assim. Em particular, pergunta se os mandamentos de Deus que estão escritos no coração do homem e fazem parte da aliança têm verdadeiramente a capacidade de iluminar as opções cotidianas dos indivíduos e das sociedades inteiras? Pergunta que ele fez. Segunda pergunta. É possível obedecer a Deus e, portanto, amar a Deus e ao próximo sem respeitar em todas as circunstâncias estes mandamentos? É possível? É possível obedecer a Deus? E, portanto, amar a Deus? Se eu obedeço a Deus, eu amo a Deus e ao próximo. O primeiro mandamento está lá, não é? Sem respeitar em todas as circunstâncias esses mandamentos? É possível? Então, nossa resposta nós já sabemos. Não, não é possível. Não é possível amar a Deus e desrespeitar em todas as circunstâncias esses mandamentos. Então, eu tenho que respeitar todos os mandamentos em toda circunstância da minha vida, da minha história, do que eu estou vivendo hoje, no meu hoje da minha vida, independente do que eu faça, do que eu sou, independente. É possível amar a Deus e seguir os mandamentos? Claro que é. É possível e deve ser assim. Não é só possível, mas deve ser assim. Porque se não for assim, quer dizer, entrou aí esses dias, um juiz e ele disse que, onde ele entrou lá agora, né, que ele é juiz, ele falou, bem, aqui, até a porta da minha sala, eu sigo a Bíblia. A partir de que eu entrei na sala, eu tenho que seguir a lei dos homens. Então a pergunta vale para ele. Vale para ele. É possível obedecer a Deus e, portanto, amar a Deus e ao próximo sem respeitar em todas as circunstâncias esses mandamentos? Então, se ele está falando que a Bíblia vai até a porta da sala dele e não entra na sala dele, bem, então ele não está cumprindo isso daqui. Ele está negando essa pergunta que o Papa João Paulo II está falando. E ele diz que é um evangélico, né? Um evangélico muito bom, etc., que segue a Deus. Bem, então ele não quer misturar. Aí está, não é questão de querer misturar, é que eu não posso separar o Luiz Carlos, por exemplo, Luiz Carlos. Quando estou aqui em casa, eu sou o Luiz Carlos aqui de casa, esposo da Edna, pai dos meus filhos, tenho as noras, neta, tal, tudo bem. Então aqui, ou então na minha comunidade cantante, ou na paróquia de Santa Maria Madalena, então eu sou esse Luiz Carlos. Agora, se eu estou num banco, que lá ninguém me conhece, se eu estou numa festa, numa viagem, então lá eu sou outro Luiz Carlos. Ou no meu trabalho, então, eu sou outro Luiz Carlos. Eu não posso ter várias personalidades. Ou uma dupla personalidade. Eu tenho que ser o mesmo Luiz Carlos, onde eu estiver.
E esse Luiz Carlos tem que obedecer a Deus, tem que amar o próximo, tem que respeitar o próximo, e tem tudo que eu fizer. Então, a resposta para esta pergunta: é possível obedecer a Deus em todas as circunstâncias sem respeitar esses mandamentos? Não, não é possível. Não é possível. Se eu não respeitar os mandamentos, não é possível eu amar a Deus e ao próximo. Não é possível. Ok? Generalizada se encontra também a opinião que põe em dúvida um nexo intrínseco e indivisível que une entre si a fé e a moral. Como se a pertença à igreja e a sua unidade interna se devesse decidir unicamente em relação à fé, ao passo que se poderia tolerar no âmbito moral um pluralismo de opiniões e de comportamentos deixados ao juízo da consciência subjetiva, individual ou à diversidade dos contextos sociais e culturais. Então, quer dizer, entre fé e moral tem um muro que separa? Se tiver esse muro, se você vive com este muro, então você não vive a fé. Você não é um cristão. Você não é. A fé e a moral têm que andarem juntas. Perdão. A fé e a moral, elas estão unidas. Elas são ligadas intrinsecamente. Eu não posso ter fé em Cristo, ter fé em Deus, na sua palavra, na sua doutrina, e viver uma imoralidade. Olha, não, na igreja eu vivo assim. Mas aqui fora eu posso desviar um dinheiro, contar uma mentirinha, fazer uma fofoquinha para ver se o meu chefe me dá uma promoçãozinha. Sabe? Então, não posso viver essa imoralidade, viver ser um falso católico, ou então um fariseu. Por que Jesus tanto falava contra os fariseus? Por quê? Porque os fariseus conheciam toda a lei de cor. Conheciam o Antigo Testamento de cor. Todas as palavras dos profetas, principalmente a Torá. Torá, que é o Pentateuco, que são os primeiros 5 livros da Sagrada Escritura. Eles conheciam versículo por versículo. Sabiam todos os salmos de cor. Bem, isso todo judeu teria que saber. Jesus também sabia. Tanto é que ele cantava os salmos que ele aprendeu com a mãe dele. Desde a infância. A mãe dele cantava os salmos antes das ceias. Toda noite ela cantava salmos. E ele foi aprendendo a cantar os salmos com Nossa Senhora. Então o judeu tem que conhecer os salmos? Sim, tem. Agora, então o que Jesus repreendia nesses homens, nesses fariseus? Que eles conheciam toda a lei, sabiam tudo direitinho, mas não viviam o que sabiam. Ou exigiam dos outros e não faziam. Também isso acontecia com eles. Então, mesma coisa nós. Que se nós vamos viver um faz de conta, é isso que o Papa João Paulo II, o santo João Paulo II, está perguntando aqui. Será que no âmbito moral e na fé eu vou viver duas coisas? Pode-se separar a fé da moral, da ética? Pode-se separar? Não, não pode. Ou eu sou um homem moralmente correto, ou não sou um católico coisa nenhuma. Para eu ser um católico, um cristão, um homem que segue Jesus, eu tenho que ser moralmente correto. Então, quer dizer, tenho que ir aprendendo, né? Tenho que ir sendo moldado em mim. Então, o meu caráter, o caráter do Luiz Carlos, tem que ser um caráter moldado em Jesus Cristo. É difícil? Sim, é difícil, com certeza que é. Mas nós temos que entrar em treinamento. Não é verdade? Todas as empresas que você vai entrar tem um treinamento para você aprender ali as regras da empresa, tudo que a empresa acredita, tudo que ela defende. E você tem que entrar ali nas regras daquela empresa, evidentemente. Claro, para você ser um bom funcionário. Ok. Então você vai entrar num treinamento. Mesma coisa com Jesus. Para eu ser um cristão, eu tenho que entrar em treinamento com ele. Ir me treinando com as pessoas, onde eu trabalho. Puxa vida, eu trabalho aqui, sempre fiz desse jeitinho aqui. Sempre o que sobrava,
se eu sou lá tesoureiro, sempre que sobrava R$ 1, R$ 2 na conta, eu separava, eu jogava aqui. Eu usava esse dinheiro. Bem, agora não posso mais usar esse dinheiro. Se sobrou, é da empresa. Não tenho nada a ver com isso. Esse dinheiro não é meu. Então, um tesoureiro, por exemplo. E assim, a merendeira que prepara a comida. Ah, mas tem tanta comida aqui, não vai fazer falta se eu levar 1 quilo de arroz para casa. Tudo bem, não vai fazer falta? Não vai. Mas você está roubando. Seja 100 gramas de arroz. Ah, vou pegar um punhadinho aqui, enfiar no meu bolso aqui e levar para casa. Um punhadinho não vai fazer falta? Com certeza acho que não vai mesmo. Mas você está roubando. Seja 1 quilo, seja 100 gramas, seja um punhadinho, seja um saco de arroz. Você está roubando. Não importa a quantia, importa a ação. Então aí você fala, puxa vida, não posso levar isso. Eu estou roubando. Então você vai mudando, você vai alterando o seu caráter, você vai reformulando o seu caráter. Aí sim, aí você vai sendo um homem, uma mulher de um bom caráter, de uma moral exemplar, não é verdade? Então, de repente você, mulher, que usava umas roupinhas aí apertadas para o trabalho, para os homens ficarem admirando você, aí você vai entender que você não pode, que você não deve. Não é que você não pode, desculpa, você não deve, como cristã católica, ficar usando certos tipos de roupas que vão atrair o olhar dos homens, principalmente. Esses homens irão, nos seus pensamentos, entrar em pecado, certamente entrarão. Então você está sendo causa, motivo para o outro pecar, por causa do seu tipo de roupa. Então aí você vai entender, puxa vida, eu não posso mais usar isso daqui, eu estou sendo provocante, eu estou provocando as pessoas. Estou causando um sentimento de pecado, né, com as pessoas ali. Puxa vida, não posso mais fazer isso. Então tá, então você vai alterando então o seu modo de ser. Então a sua moral vai se aprimorando. Ela vai conseguindo ser uma moral santa, não é? Uma moral espelhada em Cristo, espelhada em Nossa Senhora. Nossa Senhora era uma mulher virtuosa. Então por que as mulheres também não podem ser virtuosas? Claro que podem e devem ser. Não é verdade? Então, demonstrar suas virtudes. Virtudes que fazem o outro crescer em graça. Não mostrar aí o seu corpo para fazer o outro cair na desgraça. Então é diferente. Então, ele está dizendo aqui, é possível então eu separar a fé da moral? Não, não é possível. Chegamos à conclusão que não é possível. Neste contexto, ainda agora atual, amadureceu em mim a decisão de escrever, como já anunciei na carta apostólica Spiritus Domini, Espírito de Deus, publicada no dia 1º de agosto de 1987, por ocasião do 2º centenário da morte de São Afonso Maria de Ligório, uma encíclica destinada a tratar-se mais ampla e profundamente das questões relativas aos próprios fundamentos da teologia moral. Fundamentos esses que são atacados por algumas tendências atuais. Então, teologia moral, os fundamentos, né, da teologia moral que são atacados aí veementemente, né, por tendências atuais. Com certeza, isso não muda, né? Não muda, apenas tem hora que é mais, tem hora que é menos, mas não muda. Dirijo-me a vós, veneráveis irmãos no episcopado, que partilhais comigo a responsabilidade de guardar a sã doutrina, como está em 2 Timóteo 4,3, com a intenção de precisar alguns aspectos doutrinais que se revelam decisivos para debelar aquela que constitui, sem dúvida, uma verdadeira crise. Tão graves são as dificuldades que acarreta à vida moral dos fiéis e à comunhão da igreja, bem como a uma convivência social justa e solidária. Então ele está convidando aqui os bispos, né, para precisar, né, alguns aspectos doutrinais. Quer dizer, o que é precisar? É anotar
fazer com que eles saltem aos olhos, né? Que se revelam decisivos para debelar, quer dizer, para denunciar. Para debelar é para anunciar, para denunciar aquela que constitui, sem dúvida, uma verdadeira crise. Então, a crise moral. O que é uma crise moral? Dentro, por exemplo, do sacerdócio. Então, é um padre que está tendo algum problema tipo sexual, então vai se envolver ou com mulheres, ou com homens, ou com crianças. Então está tendo uma crise séria, né, dentro dele, está tendo algum problema dentro dele que precisa ser tratado. Então isso aí se fala no âmbito da igreja. Fora da igreja também pode acontecer isso? Claro que pode. Então dentro das famílias, né, pode acontecer aí do pai usar filha, fazer o mal a menina, meninos, enfim. Isso tudo sexualmente falando, né? Por outro lado também a crise do faz de conta ou de que hoje não é mais pecado aquilo que era antes, agora não é mais. Então são crises que de vez em quando aparecem, né? Elas aumentam. Se esta encíclica, muito esperada, é publicada somente agora, é porque pareceu conveniente fazê-la preceder do Catecismo da Igreja Católica, que contém uma exposição completa e sistemática da doutrina moral cristã. O Catecismo apresenta a vida moral dos crentes aqui, como eu disse já a vocês, dos que acreditam, né? Nos seus fundamentos e múltiplos conteúdos, como vida dos filhos de Deus. Recomendo na fé a sua nova dignidade. Os cristãos são chamados a levar, desde agora, uma vida digna do Evangelho de Cristo, como está em Filipenses 1, 27. Pelos sacramentos e pela oração, então, olha, perceba, pelos sacramentos e pela oração, recebem a graça de Cristo e os dons do seu Espírito, que disso os tornaram capazes. Quer dizer, então, Cristo e o Espírito tornou você e eu capaz de, pelos sacramentos e oração, termos uma vida em Cristo. Portanto, ao remeter para o catecismo como texto de referência seguro e autêntico para o ensino da doutrina católica, a encíclica, essa que nós estamos vendo aqui, não é? Veritatis Splendor, limitar-se-á a afrontar algumas questões fundamentais do ensinamento moral da Igreja, sob a forma de um necessário discernimento sobre problemas controversos entre os estudiosos da ética e da teologia moral. Este é o objeto específico da atual encíclica, que pretende expor sobre os problemas em discussão as razões de um ensinamento moral baseado na Sagrada Escritura e na viva tradição apostólica, pondo em evidência ao mesmo tempo os pressupostos e as consequências das contestações que atingem um tal ensinamento. O que ele está dizendo aqui? Que ele vai, né, nesse estudo que nós estamos fazendo dessa encíclica, ele vai afrontar algumas questões fundamentais do ensinamento moral da Igreja. O que é afrontar? Ele vai expor o pensamento da Igreja contra o pensamento do mundo. Então, o que ele vai fazer? Aqui, o que nós vamos fazer junto com ele? Nós vamos colocar o que a doutrina ensina em xeque, entende? Então, o que a doutrina católica ensina? Ensina que eu devo respeitar o próximo, não posso fazer acepção de pessoas. Então, não posso ser racista, por exemplo. Então, a igreja faz isso. Aí ele vai perguntar, ele vai afrontar esse ensinamento da igreja, ver a profundidade desse ensinamento e o que ele representa, o que ele quer fazer na nossa vida. Então, o afrontamento não é que ele vai ir contra o ensinamento da igreja, claro que não. Se é ensinamento da igreja, se é fé da igreja, não tem como ir contra, porque é a fé de Cristo. É o que Cristo ensinou, é o que a igreja ensina. Só que nos documentos, eles aprofundam o ensinamento de Cristo. Entende? Mesma coisa que você olhar nas entrelinhas. Então você está lendo um texto da Sagrada Escritura, o Evangelho.
O que nas entrelinhas, quer dizer, entre uma linha e outra, o que está implícito ali que você não está enxergando? Então é isso que ele vai fazer aqui. O que está entre as linhas que nós não estamos enxergando ou não estamos tendo um pleno discernimento, né? Não estamos usando o senso, os sensus fidei, o senso dos fiéis, o senso da fé, né? Para entendermos isso. Então é isso que ele vai fazer. Vamos dizer assim, ele vai aí abrir a nossa cabeça, não é? Para nos fazer entender profundamente o que a Santa Doutrina Católica quer dizer nos seus livros, nos seus ensinamentos, no seu catecismo, enfim, em tudo, e nessa encíclica também, papal, tudo que ela ensina para nós. Ok, querido irmão, querida irmã? Então vamos fazer a nossa oração final, que é a oração que ele faz aqui, a Nossa Senhora, na última folha deste documento. Ó Maria, Mãe de Misericórdia, velai sobre todos para não se desvirtuar a cruz de Cristo, para que o homem não se extravie do caminho do bem, nem perca a consciência do pecado, mas cresça na esperança em Deus, rico de misericórdia. Cumpra livremente as boas obras por ele de antemão preparadas, e toda a sua vida seja assim, para louvor da sua glória. Que o Senhor nos abençoe em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E até o nosso próximo programa, se Deus quiser.